Nessa oportunidade, nós queremos cumprimentar a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor. Nós estamos aqui representando a Escola Bíblica Dominical de Vila Albertina e a DERP, que está sob a direção do nosso pastor Jairo Santana, e a direção local, o pastor Ananias Rossetti. Hoje nós estaremos meditando na lição número 13, a batalha espiritual e as armas dos crentes. Mas antes, refletindo, lembrando um pouco do que estudamos até aqui, nessa lição tão cara e tão importante, indispensável para a nossa condição, para o nosso entendimento e para o nosso desenvolvimento como igreja, como cristãos, ou pessoas dependentes de Cristo, como aqueles que esperam dele, que esperam nele e que esperam por ele. Então, temos em nossas mãos a lição bíblica do segundo trimestre de 2020, que já está se acabando agora, na sua última lição, onde nós estudamos o tema a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Estamos aqui debaixo da autorização, debaixo da orientação de nosso superintendente, presbítero Alcídio Machado, do diácono Reginaldo Rezende e os demais professores da Escola Bíblica Dominical, na intenção de estar trazendo um conteúdo que seja luz, que seja agradável, que seja alimento para a sua alma também, mesmo que em situação adversa, mesmo que em uma situação que não seja normal a nós, que temos a alegria de estar nos dirigindo para a escola dominical, para estar nos alimentando, para estar relembrando a palavra do Senhor, estar meditando juntamente com os irmãos o que é bom e agradável a Deus. Mas no que nos é permitido, devemos nos alegrar sempre na medida que o Senhor nos concede, na forma que Ele coloca diante de nós. E isto seja sempre um exercício de fé, um exercício para que a palavra faça sentido também no dia chamado hoje, como é o que o autor aos Hebreus nos aconselha, que nós venhamos sempre olhar para Cristo hoje, sabendo que hoje é o dia mais interessante das nossas vidas, e hoje o que temos é essa ferramenta virtual. Hoje o que temos é de fato esse acesso que não é presente, mas é sim um presente, uma forma de se alcançar, uma forma que nos foi dada e que nós recebemos com alegria. A temática da lição em questão aborda isso. A seguinte lição, ela foi comentada pelo nosso querido pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal, também doutor em Teologia, licenciado em Filosofia. A nossa intenção não é ser exaustivo em cima do que o pastor Douglas escreveu, mas conseguimos relembrar em pontos rápidos aquilo que foi estudado nesse trimestre, para já conseguirmos estar ingressando no próximo com a sensação de lição feita, não é? De termos aprendido de fato o que nos é interessante como igreja dentro da Epístola aos Efésios, aonde nós podemos ver a intenção central na sua contracapa, ou na sua capa, onde ele fala igreja eleita. Entendermos a eleição da igreja, entendermos o que é igreja, entendermos a remissão pelo sangue de Cristo, o selo com o Espírito Santo da promessa. Essas são os pilares essenciais de onde o pastor Douglas tirou a sua lição, tirou os seus ensinamentos que estão impressos nessas 13 lições. Nós conseguimos ver logo na primeira lição, uma lição que nos introduz ao pensamento do que estamos estudando, para que possamos compreender de pronto que se trata de uma carta, ou seja, tem um autor e tem um destinatário. Existe um motivo pelo qual ela foi escrita, bem como existe um lugar da onde ela foi escrita e para onde ela foi enviada, como isso aconteceu. Então, situando esse documento no tempo, situando esse tempo também em lugares, ou falando assim de história e geografia,
falando dessas ciências que são tão úteis para o estudo da palavra de Deus, bem como o estudo dentro de qualquer cultura humana, nos facilita e nos norteia para que tenhamos um aprendizado mais substancioso, ou melhor, né? Um melhor estudo, mais embasado. Então assim nós entendemos, sem mais demora, a partir logo da introdução, onde Paulo se apresenta como sendo o escritor. Ele se apresenta no versículo 1 do capítulo 1. Quem pode acompanhar, acompanhe. Quem não pode, escute bem. Ele vai dizer primeiro, no primeiro versículo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ou seja, uma carta que tem o selo e autenticação de um apóstolo, e esse apóstolo, o conhecido apóstolo Paulo, também conhecido como Saulo na Escritura. E o porquê de não estar Saulo aqui, é claro, fica evidente. Não fica evidente pelo texto, mas pela cultura entendemos que talvez por preferência, como Paulo agora estava se dirigindo exclusivamente ou preferencialmente o seu chamado aos gentios, ou seja, as pessoas de normalmente uma linguagem grega. Então o seu nome grego era Paulo, enquanto o seu nome em hebraico era Saulo. Então, para ter uma melhor receptividade cultural entre aquelas pessoas, ele usava este nome. A data, como bem vemos na lição, o pastor vai destacar que a data dessa epístola foi por volta de 60 a 62, que foi a data da sua prisão por Roma, ou em Roma, não é? Então, quando cruzamos essas informações, conseguimos chegar a uma precisão aproximada da data dessa carta, que foi quando ele estava preso em Roma. Lembrando que as cartas paulinas, elas têm suas categorias e subcategorias, e esta carta, que foi escrita aos Efésios, ela está entre a categoria das cartas de prisão, ou seja, do cárcere, onde Paulo estava preso por pregar o Evangelho. E a última consideração que devemos rapidamente passar sobre essa epístola é o propósito. Paulo tinha intenção pastoral, ministerial, missionária, evangelística, de trazer uma visão da profundidade, da importância, da elevação do propósito que Deus tinha na igreja de forma geral, bem como na igreja local, que estava em Éfeso e naquela circunvizinhança onde aquela carta passaria, levando essa perspectiva presente, local, mas eterna também. E assim Paulo traz a nós essa introdução, bem como o pastor Douglas Gonçalves, uma introdução rápida para que entendamos aquilo que veremos nos capítulos a seguir. Ou seja, o que se trata ser igreja e o que se trata a eleição de Deus, o propósito de Deus, escolher um povo, escolher uma nação, escolher um corpo para se manifestar. Também na segunda lição nós vamos ver a menção que o professor vai fazer a respeito deste louvor, desse momento de entoação que Paulo faz a respeito das bênçãos que o Senhor outorgou à igreja, ou outorgou àqueles que estão nessa nova condição, na condição de estar em Cristo, onde ele mesmo diz aos romanos que quem está em Cristo não padece condenação alguma. Então Paulo, olhando para essa condição de estar em Cristo, daqueles que receberam Cristo como seu Salvador e agora ingressaram na vida da igreja, que fazem parte do corpo de Cristo, olhando para essa condição, ele consegue vislumbrar algumas bênçãos, algumas benesses, algumas vantagens que Deus, somente Deus, através do seu poder e graça, concede àqueles que ele chamou, àqueles que ouviram a sua voz e creram na sua palavra. Então, dentro delas podemos rapidamente destacar como sendo bênçãos advindas, bênçãos que caminham junto com a salvação, ou seja, que nos chegam por meio da fé em Cristo, como sendo a eleição, a predestinação e como a própria
graça de Deus nos transforma diante de Deus e nos torna agradáveis a Ele. Mesmo que sejamos pecadores, sujos e falhos, a graça de Deus, quando recebida por nós, ela nos limpa e nos purifica e nos torna agradáveis como filhos amados a Deus. Então, a outra bênção é a remissão, e a outra bênção destacada aqui é a revelação da palavra, e ainda, não é pouca coisa, o selo no Espírito Santo, que é a garantia da nossa salvação, da nossa remissão, de que quando o Senhor se manifestar, seremos levados com eles. Estas são algumas das bênçãos da sublime, ou seja, inexplicáveis, inexpressáveis em qualidade, em características, que nos faltam palavras. Todas essas, como o pastor bem destaca, são consequências na vida de quem é salvo. Ou seja, elas acompanham a salvação, que por consequência acompanham a fé, que por consequência acompanham o arrependimento. Ou seja, aqui nós refletimos rapidamente essa porção de aula sobre como Deus é bom, como Deus é benigno, como Deus é grande, que faz tudo perfeitamente, porque no próprio capítulo 1, Paulo vai dizer que Deus tem prazer naquilo que Ele faz, e a intenção dele é ser louvado em tudo que Ele faz. Então, Paulo não está fazendo diferente, ele está bendizendo a Deus, que mesmo através de algo que Ele faz para nós, Ele manifesta o seu amor, Ele manifesta o seu poder e seus atributos, e assim somos acrescentados enquanto acrescentamos glória a Ele. Recebemos graça enquanto damos graça a Ele, e assim nós também, olhando para a nossa condição de pecado, mas olhando agora para a graça que nos limpa, que nos reme, que nos purifica, que nos sela e nos leva para o céu, também podemos agradecer e reconhecer tais bênçãos que são inexplicáveis em palavras, mas totalmente compreensíveis em nosso espírito, que exulta e se alegra diante da palavra do Senhor, pela qual nós temos acesso e entendimento pleno de qual seja a vontade de Deus. No discorrer dessa carta aos Efésios, nós podemos encontrar muitas expressões que se repetem, bem como em Cristo, ou em amor, ou como ao Senhor, não é? Mas nós podemos usar essa expressão para facilitar o entendimento de outras expressões que são um pouco mais complexas, tais como eu posso associar estar em Cristo como a nova condição da minha vida, a nova condição de todo aquele que aceita com convicção a fé, entende a sua condição de pecado e entende que somente em Cristo há uma solução, há uma purificação desses pecados por meio do seu sangue e por meio do seu sacrifício vicário. Então, quando eu aceito a Cristo, eu estou aceitando a eleição, eu estou aceitando a escolha de Deus, que é sobre todo o homem. Porque o apóstolo vai dizer, a graça de Deus tem se manifestado salvadora de todos os homens. Agora, uma coisa é Deus querer salvar todos os homens, outra coisa é a resposta. Todos os homens querem ser salvos? Então aqui nós estabelecemos que a eleição parte de Deus para todos, mas a eleição só contempla aqueles que a recebem por meio da fé. Enquanto que a predestinação, que é um outro ponto interessante a essa aula, fala do destino desses que foram escolhidos e receberam a escolha, receberam através da fé essa eleição. Então os eleitos são aqueles que são chamados e dão ouvidos à voz de Deus e recebem essa eleição. A predestinação é o que acontecerá com esses eleitos, é o destino desses eleitos em Cristo, ou seja, a santificação, a separação de vida, a purificação, uma vida, uma conduta diferente em Cristo, que diz respeito a um comportamento
adequado à sua condição, ou seja, como estudaremos na próxima lição, um comportamento adequado à nova condição, ou seja, a condição a qual Deus o chamou para ser. Como o apóstolo bem destaca, existe uma conduta, existe alguns princípios, existem um formato, existe características a alcançar na vida cristã ou na vida em igreja. Ele vai dizer no capítulo 4 que essa referência é a altura, o tamanho, a precisão, o exemplo de Cristo, não é mesmo? Então entendemos aqui a eleição e a predestinação partem de Deus, mas depende da nossa humildade, da nossa fé em receber isso. Eleição, escolha de Deus sobre os homens que Ele quer salvar, ou seja, todos os homens. Mas ela está decidida pela minha aceitação, por eu escolher usando o meu arbítrio ou não, me sendo salvo ou sendo condenado. A fé me traz salvação, a dúvida, a incredulidade me traz a condenação. Então, eu aceitando, eu estou entre os eleitos, ou seja, recebo tudo aquilo a que os predestinados estão determinados. Ou seja, é como um grande barco, o exemplo que todos nós conhecemos, um grande barco. Se eu entro no barco, eu vou chegar ao destino desse barco, chamado predestinação. Mas se eu saio do barco, o barco vai sem mim. Os predestinados continuam seguindo o seu propósito. E assim nós conseguimos entrar um pouco no pensamento de aos Efésios, que fala do grande propósito de Deus, que tem o seu princípio antes da fundação do mundo e a sua conclusão na eternidade. Sabendo que não depende de mim a vontade de Deus, eu posso escolher fazer parte dela ou estar fora dela, mas todo aquele que faz parte da igreja, todo aquele que aceitou a Cristo, reconhece o Cristo como sendo uma pedra preciosa e não pedra de tropeço, já está com a sua salvação garantida, já está com a sua vida eterna guardada em Cristo, por meio dessa ferramenta que é o que nos aproxima de Deus, a nossa fé na sua palavra. Na quarta lição, o apóstolo Paulo, ele vai nos trazer um entendimento muito presente nas epístolas e no estudo do Novo Testamento, que o Espírito Santo, ele é o agente, ele é aquele que trabalha, é de fato ele quem ensina a palavra de Deus ao nosso espírito. Nós nos debruçamos com o nosso intelecto para ler, para buscar em livros, para de fato escutar sermões, mas quem ensina a alma e o espírito é o Espírito Santo. Quem traz a convicção da palavra de Deus, da viva esperança, e faz isso nos trazer alegria, gozo na alma por aquilo que está proposto por Deus à igreja, somente o Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo vai se debruçar e dizer que está orando para que Deus desse esse entendimento, para que Deus iluminasse a mente da igreja, para que eles pudessem entender a nobreza, não é? A elevação da condição de ser igreja, do papel que eles tinham na sociedade, como Cristo já havia salientado, dizendo que seríamos, como igreja, como povo de Deus, seríamos luz do mundo e sal da terra, ou seja, uma referência do próprio Deus na terra, perdoando, amando, buscando manifestar o caráter de Cristo, amando como Ele nos amou também. Então, nessa lição, nós entendemos que Paulo está tentando esclarecer algo e percebe que somente as suas palavras não conseguirão alcançar o objetivo. Então, ele, em um gesto de humildade pastoral, um gesto de humildade de um líder que tem total dependência do Espírito Santo naquilo que faz, na obra que faz para o Senhor. Então ele vai trazer à tona a realidade dessa necessidade de ter um entendimento iluminado pelo Espírito Santo e também
deixar claro que tudo que acontece é segundo o poder de Deus que opera em nós, segundo a sobreexcelente grandeza do poder sobre nós que cremos, segundo a força do seu poder. Tudo que acontece na igreja, tudo que acontece para a igreja e através da igreja, a influência que a igreja tem, como foi dita, é segundo o poder de Deus que opera nela. Isso tem que ficar evidente à igreja. Isso tem que ser algo claro à igreja. Não existe um fim em si mesmo da igreja, mas Deus tem interesse de fazer e cumprir o seu propósito eterno através da igreja. E aqui ao final, o apóstolo vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo e a plenitude, ou seja, é completa, a medida completa do que Deus quis fazer, onde nós vemos a manifestação da vontade de Deus em Cristo. Ou seja, Cristo foi quem estabeleceu a igreja como seu corpo, foi Cristo quem estabeleceu normas e diretrizes para a existência da igreja, quando da disciplinação dos discípulos, quando ele buscou homens que estariam começando esse corpo, não é? Colocando os seus fundamentos. Assim nós já temos uma clara noção daquilo que podemos esperar da próxima lição que veremos a seguir, como Cristo age na vida daqueles que Ele chama. A graça, a misericórdia, o perdão, não é? Dar aquilo que nós não merecemos. É uma temática presente no Novo Testamento, porque esta é a essência da nova aliança. Nós vemos no Evangelho a vida do nosso Senhor Jesus Cristo pautada não em um juízo imediato, mas em uma misericórdia imediata para aqueles necessitados, para todos aqueles que se aproximavam de Jesus, clamando por sua clemência, clamando pelo seu perdão, pela sua ajuda. Prontamente Jesus mostrando que essa é a natureza do seu ministério e, por consequência, a natureza de tudo aquilo que diz respeito a Cristo, ou seja, a natureza da igreja também. Então, nossa vida como igreja, ela é pautada na misericórdia de Deus, ela está sustentada pela graça de Deus. Então nós vemos nessa lição de número 5 que fomos libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. E aqui nós podemos entender segundo qual seria a terminologia usada para o pecado. Fala de errar o alvo, não é? Fala de uma atitude errada. Mas a intenção aqui não é falar de uma atitude isolada, mas falar da condição de pecado em que todo homem nasce e vive, ou seja, preso em si mesmo, segundo os seus pensamentos, segundo os seus desejos ruins do seu coração, suas escolhas fora de Deus. Como diz o pensador intelectual C.S. Lewis, sem Jesus até a bondade do homem é maldade. Sem Deus até as boas intenções são más intenções. Então aqui qual é o ponto? É entendermos como somos trazidos para essa nova condição como igreja, através da graça. Como somos trazidos para a vida eterna, como recebemos a salvação, o perdão, a limpeza e a purificação de toda a culpa em Cristo Jesus. O caminho para isso, claro, é a fé em Cristo Jesus, mas o meio como Deus faz isso é por graça. Não é nada que tenhamos feito primeiro, de forma alguma, porque Deus é amor, é um atributo do seu caráter. Então tudo o que Ele faz está repleto disso, de amor, de algo que Ele faz, porque é natural dele ser bom, é natural dele ser benigno. Então tudo que diz respeito à salvação é por meio da graça de Deus. Deus decidiu ser bom, Deus decidiu dar algo a quem não merece, e isso chama-se ser gracioso, um favor imerecido. Então a nossa vida eterna, a nossa salvação, nós recebemos ela de graça, sem nenhum esforço, sem nenhum mérito, mas as obras que fazemos evidenciam que fomos salvos. As obras que fazemos,
ou as boas obras que fazemos, não confundindo aqui com as obras de Moisés ou do Antigo Testamento, mas as boas obras que frutificam dessa salvação. Ou seja, quando eu sou salvo pela graça, quando eu entendo que sou perdoado pela graça, eu perdoo de graça também. Eu não imputo um motivo para perdoar. Quando eu sou salvo pela graça, eu também sou paciente de graça. Não sou seletivo nos meus carinhos e afetos. Eu sou espelho daquilo que recebi de Deus. Se Deus me amou de graça, eu amo de graça. Então assim entendemos que somos libertados do pecado para uma nova vida em Cristo por meio da graça. Somos libertados do pecado por meio do favor que não merecemos. O objetivo dessa lição nos mostra ricamente isso. Nós entendemos que existe de fato um trabalhar de Deus que está além do entendimento humano, natural, que é egoísta, egocêntrico e voltado para si mesmo. E isso também é uma bênção do Senhor. Isso também é manifestação do amor de Deus por nós, da misericórdia dele, e tudo isso através de Cristo, para a glória de Deus. Como vemos, a condição do homem, existem apenas dois polos: em Cristo ou em pecado, salvo ou condenado. Não existe um meio termo. É o que nós podemos contemplar na próxima lição, a lição de número 6. Para os leitores da Bíblia, é evidente que Deus tem dois concertos: o antigo e o novo e permanente e eterno concerto. O primeiro foi feito com Abraão. Nós vemos ali, a grosso modo, claro, sendo rápido, a aliança que Deus tinha com Abraão e toda a sua descendência, que na mentalidade do Antigo Testamento se limitava aos judeus, se limitava aos hebreus, se limitavam às famílias que descendiam pela carne e pelas tradições culturais do povo hebreu. Assim, a circuncisão, que era algo que foi dado a este povo, que foi estabelecido para eles como uma nação, uma diferenciação física, algum sinal que era feito em sua própria carne, assim deixando evidente para eles mesmos como nação quem eram e como a aliança de Deus era relembrada, algo material, algo físico e temporal, para uma aliança física e temporal, como o apóstolo Paulo mesmo diz, que a lei ou a composição desses costumes era como um aio, era como um guia que levava o povo de Israel, os judeus, à consumação, a algo perfeito que seria Cristo, que seria a manifestação de Cristo. Então, em contraposição judeus, existem os gentios, que era a gama de todas as outras pessoas, todas as outras nações. Então todo aquele que não era judeu era chamado gentil, e esses não tinham as tradições judaicas, esses não estavam dentro desse antigo concerto. Mas graças a Deus, nós, gentios, podemos herdar todas as promessas que constam-se no Antigo Testamento, que constam-se à pessoa de Abraão. Somos benditos em Abraão através de Cristo, que sendo judeu, que sendo alguém que fazia parte desses costumes, também é a consumação da vontade de Deus para o antigo pacto, estabelecendo a sua continuidade nesse propósito, neste pensamento que o apóstolo Paulo traz em Efésios, mostrando que em Cristo nós alcançamos as promessas advindas do antigo pacto. Em Cristo, sendo Ele a própria manifestação da plenitude, sendo Ele quem consumou o Antigo Testamento com a sua própria vida e o seu próprio sangue. Entendemos que quando cremos em Cristo, estamos crendo no concerto não mais na carne, não mais temporal, não mais na circuncisão da carne, mas na circuncisão, no selo, na marca que temos em nosso espírito, em nosso coração.
ou seja, o selo do Espírito Santo que garante que somos filhos de Deus e, portanto, herdeiros da promessa. Na lição 7, nós podemos ver o tema Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Rapidamente, é uma lição profunda, é uma lição que precisa de toda atenção e reverência, uma vez que estamos falando do ápice, uma vez que estamos falando da parte em que envolve a determinação da nossa condição de vida, da nossa condição eterna em Deus. A reconciliação fala de algo que está sendo refeito, ou seja, entendemos que reconciliar é conciliar, ou seja, unir duas coisas ou duas pessoas, duas nações, novamente por meio de uma atitude, por meio de algo que é feito para trazer a paz. Nós entendemos paz aqui como ausência de conflito, ausência de atrito. Então, o que fez o homem que havia pecado contra Deus, ou seja, estabelecido inimizade contra Deus através da sua desobediência, que havia decidido agir contra Deus, ou seja, ofendendo a santidade, a pureza e até a bondade de Deus, que o deu todas as coisas, que o deu a vida e o concedeu graça de dominar sobre a terra. O que fez Deus que, diante do pecado, restringiu a sua presença, como Isaías vai dizer, que os olhos do Senhor não estão tapados, nem os ouvidos tapados, mas o pecado estabelece um muro para que não haja esse relacionamento entre Deus e o homem. Então essa lição nos vai mostrar que Deus, em seu amor, estabeleceu ao seu povo eleito, uma forma de se achegar a Ele, que seria algo que cobrisse temporariamente esses pecados, esses flagelos, essas mazelas que ofendiam a santidade de Deus. E em um dado momento, nós vemos no Antigo Testamento que eram oferecidos animais, cordeiros, não é, para perdão de pecados temporariamente. De quando em quando, de tempos em tempos, eram oferecidos animais. Nós entendemos bem essas passagens e o que isso quer dizer. Uma cultura temporal, todo um cerimonial para mostrar para Deus o arrependimento, não só do coração, mas através de obras também. Então o povo se reunia para mostrar o seu constrangimento pelas suas falhas, oferecendo um animal, entendendo que seus pecados cometidos naquele espaço de tempo ofendiam a Deus, mas eles dependiam de Deus. Mas o povo, sendo um povo que conhecia a palavra do Senhor, entendia que precisava de Deus. Então, num gesto de culto, de adoração cerimonial, eles entregavam uns animais puros para serem uma oferta representativa da inocência em troca do pecado, ou seja, dava-se um inocente para morrer pelo pecado do ofertante. Então, nós vemos na cruz de Cristo, nós vemos no momento da morte de Cristo a consumação desses atos, o momento que culminava no aperfeiçoamento daquilo que era imperfeito, na eternidade do ato que era temporal e repetitivo. Agora, como o escritor aos Hebreus vai dizer, que o sacrifício eterno, o sumo sacerdote, sendo ele a oferta e o ofertante, perfeito, porque Cristo, sendo eterno como Deus e sendo perfeito como Deus, ofereceu sim um sacrifício perfeito e eterno. E esse sacrifício satisfez a necessidade da santidade de Deus. Satisfez a necessidade que tínhamos diante de Deus, uma vez que agora não oferecemos mais um animal inocente, porque Cristo, sendo Deus, sendo Filho de Deus, se ofereceu por nós uma vez, mas suficiente, e um sacrifício superior. E esse sacrifício é tão relevante diante de Deus
que estabeleceu uma conexão entre Deus e o homem novamente, através do único caminho, da única verdade que nos dá vida, Jesus Cristo. E não só isso, como vemos na lição, Cristo nos reconcilia com Deus novamente e nos adota, nos dá o poder de sermos chamados filhos de Deus e nos traz paz com os semelhantes que da mesma forma olham para Cristo, reconhecem como caminho, como meio de vida e também são chamados filhos de Deus, estabelecendo assim um conceito de família de Deus. Os que pela paz que Cristo estabeleceu têm comunhão uns com os outros. Este é o nosso corpo, esta é a nossa família, esta é o ambiente de paz onde existe a igreja, reconciliados com Deus e reconciliados uns para com os outros em Cristo. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele mesmo estabeleceu a sua igreja, Ele elegeu a sua igreja, Ele santificou a sua igreja. Tudo que diz respeito à vida da igreja diz respeito à obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós entendemos que o fundamento, ou seja, a base da igreja é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, como aquele que está sustentando, ou seja, suprindo, providenciando a vida para a igreja, providenciando uma espiritualidade saudável, providenciando palavra que alimenta a alma, providenciando, sobretudo, um descanso e um repouso eterno. Aqui na lição nós vamos entender como acontece isso, como o Senhor sustenta a sua igreja. Nós sabemos, através da passagem sugerida pelo pastor, do versículo 20 do capítulo 2, tiramos a temática edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós vemos os profetas como homens no Novo Testamento que são levados, inclinados a ouvir a voz do Espírito Santo quando este revela a vontade de Deus, revela-lhes alguma palavra. Então estes, através da autoridade que o Senhor os dá, aconselham a igreja, registrada na palavra do Senhor, registrada diante da igreja a vontade de Deus por meio da vida desses homens, bem como a doutrina dos apóstolos, homens esses que viveram na presença de Cristo, que foram como João, testemunhas oculares, e João diz, nós vimos, nós apalpamos o verbo, a palavra da vida. Então tinham de fato entendimento, tinham de fato aprendido com o próprio Senhor e agora estavam ensinando a igreja, e agora tinham este gabarito para estar ensinando, e a doutrina deles é tida por nós digna de toda aceitação por sua inspiração. Assim estabelece-se fundamento da igreja, o testemunho que o Espírito Santo revelou aos profetas e estes davam à igreja, bem como a doutrina que foi ensinada pelos santos apóstolos da igreja a respeito de quem era o Cristo, a respeito de quem era o Salvador, Messias esperado. Vemos então que o apóstolo Paulo, quando deste capítulo, vai falar a respeito de Cristo, deste fundamento, como a construção de um edifício, Cristo sendo a pedra que dá o sustento para toda a estrutura, e se for tirada, esta desmorona. Não existe evangelho sem Cristo, não existe igreja sem Cristo, não existe salvação sem Cristo, não existe vida sem Cristo. Nós entendemos então que Jesus Cristo é a pedra basilar ou básica da igreja, enquanto a igreja é este templo onde
as pedras, como Pedro vai dizer, somos nós edificados, colocados um junto ao outro para a habitação de Deus em nosso meio, esse fenômeno espiritual, onde o branco, o negro, o pobre e o rico, todos se unem e Deus se agrada dessa união e habita no meio de nós. Nós que agora estamos sobre Cristo, estamos em Cristo e Cristo sustenta a nossa vida, pois Ele é a própria pedra viva. O mistério da unidade revelado. Quando nós nos deparamos com essa palavra, mistério, no contexto bíblico, podemos entendê-la como algo que estava escondido ou oculto ao entendimento. Realmente, algo que não poderíamos alcançar apenas com um esforço intelectual. Um exemplo disso seria as promessas, as profecias, que tínhamos sim conhecimento de que Deus salvaria, de que Deus faria de Abraão uma grande nação, de que Deus traria salvação, remissão a todas as pessoas do mundo, porque essa sempre foi a sua intenção. A nossa dúvida, a questão é como ele faria isso. Aí estava o mistério, aí estava aquilo que desconhecíamos quando do Antigo Concerto ou do Antigo Testamento. Mas então nós vamos ver que isso é revelado plenamente em Cristo, é revelado plenamente, como o autor bíblico vai dizer, que em Cristo Deus se revelou de forma plena. Em Cristo Deus manifesta visivelmente a imagem do que era invisível. Então nós vemos na leitura bíblica em classe, Efésios 3:1 ao 13, ele vai dizer que a respeito da sua compreensão que lhe foi dada, Paulo reconhece que o Espírito Santo o revelou e agora ele contava à igreja que poderia perceber como ele era entendido naquilo que falava, não por ele mesmo, mas por haver recebido através do Espírito Santo esse conhecimento do mistério que outrora estava oculto. Mistério, um segredo revelado. Antigo Testamento estava oculto, no Novo Testamento é revelado, é exposto para nós em Cristo através da igreja. O que Paulo fala que é que os gentios são herdeiros ou co-herdeiros, herdam juntos, recebem juntos, ou seja, em um mesmo corpo. Que corpo? Na igreja. Como você pode bem observar, brancos, negros, ricos e pobres, judeus e gentios. Agora não há mais diferenciação entre nações, entre gentios ou judeus. Agora todos são um só. O mistério era esse. Cristo veio unir os dois homens, ou seja, duas nações, essa tipologia ou essa simbologia, em um só homem, em um só corpo. E esse corpo é o corpo da igreja. Então ele vai dizer que a igreja é este lugar onde Deus manifesta a sua sabedoria, onde os homens têm que se encurvar diante do plano e do projeto de Deus, da forma que Ele estabeleceu, no caso, através do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós podemos entender qual era o segredo, qual era o mistério, de através da igreja, de um só corpo, aqueles que creriam em Cristo estariam unidos e teriam esse acesso a Deus em um lugar onde Deus manifesta a sua graça e o seu poder. Lição 10 fala sobre a intercessão pelos Efésios. Nós podemos observar na trajetória do apóstolo Paulo, em suas epístolas, a maioria delas ele cita o seu momento de oração, que sempre ora, agradece, louva a Deus, pede diante de Deus por aqueles a quem ele evangelizou, ou mesmo pela igreja do Senhor de uma forma geral, para que não percam as suas forças, para que sejam fortalecidos, para que sejam renovados. E aqui na carta aos Efésios não é diferente.
nós vemos esse momento em que Paulo está exortando, está ensinando a igreja, e ele se debruça diante da carta para orar ao Senhor, porque ele entende que as suas palavras são limitadas, que o seu intelecto é limitado, mas se o Espírito Santo entrar no coração de quem o ouve, se o Espírito Santo fortalecer o espírito e o interior, aqui essa imagem de um homem interior que é a nossa parte imaterial, sim, se o Espírito Santo trazer a consciência da habitação de Cristo pela fé, ou seja, e através do amor, como ele diz, aí sim nós poderemos, como igreja, compreender juntamente com os irmãos, com os santos, as características desse relacionamento com Deus, com Cristo, através do corpo de Cristo. Aí poderemos entender qual é a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Cristo, que vai além do entendimento. É por isso, para entendermos essa colocação, o amor de Cristo vai além do entendimento. Por isso é necessário que o Espírito Santo fortaleça, corrobore ou confirme em nosso interior a palavra. Então, cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, nós vemos aqui Paulo orando, Paulo intercedendo. Nós entendemos pelo contexto dessa carta que não existe nenhum intercessor que não ame, ou não existe quem ame com amor cristão, com amor de Deus, que não interceda também. Nós entendemos pelo contexto neotestamentário que a igreja foi levantada para orar, que a igreja foi levantada para interceder de uma forma geral, interceder pelos seus amigos, como foi o caso de Jó, interceder pelos seus inimigos, como foi o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, Estevão e até mesmo do próprio Paulo, interceder pela nação, interceder pelo povo de uma forma geral, interceder pelas autoridades, ou seja, aqueles que estão acima de nós, e interceder por todos os que passam necessidades ou aqueles que estão abaixo de nós. Entendamos, não exista um intercessor que não ame, não existe intercessor que não tenha o Espírito Santo de Deus, porque nós entendemos que não sabemos como orar, não sabemos como pedir. E neste processo, Paulo deixa evidente, claro, como isso funciona. Só é possível entendermos a complexidade desta vida em igreja, dessa vida com todos os santos, com a participação do Espírito Santo no nosso homem interior. Assim, a nossa comunhão não é vazia. Assim, o nosso amor a Cristo não é um amor superficial, mas sim é um amor pleno em Deus, como ele vai dizer no versículo 19, e ao final nós entendemos que tudo isso vai gerar glória a Deus. Ou seja, Paulo ora a Deus para que nós, os gentios, para que os efésios, para que a igreja de Deus tenha esse entendimento, tenha essa profundidade em seu conhecimento de Deus, sejam aperfeiçoados, sejam melhorados em sua comunhão e em seu amor, e isso redundará, sem dúvida, na glorificação do nome de Deus através de Cristo e da sua igreja. E são 11 os atributos da unidade da fé: humildade, mansidão, longanimidade. Paulo entende a complexidade, a dificuldade, não é, de se viver em comunidade, seja lá qual for a natureza desse agrupamento. Então ele, como em uma súplica, nós vemos no versículo 1 do capítulo 4, roga à igreja, ele, o preso do Senhor,
que andeis como é digno da vocação com que eles foram chamados. É interessante pensar que Paulo está falando, eu, o preso do Senhor, eu que estou vivendo as consequências de viver a dignidade dessa vocação, de não negar, de não contrariar aquilo que eu venho pregando a ponto de ser preso. Acredito que tem algum prestígio para falar a respeito, não é? Então ele pede que eles andem de acordo com a vocação, com o chamado ou com a condição que eles afirmam estar em Cristo como igreja. E aqui ele fornece algumas evidências, alguns atributos daqueles que vivem essa união, essa condição de dignidade do corpo de Cristo. Ele vai destacar a humildade, a mansidão e a longanimidade. Rapidamente, Paulo, em outro lugar, na sua epístola aos Gálatas, vai chamar essas características de um fruto do Espírito. Não é algo imposto, não é algo que é pesado ou difícil para aquele que conheceu a Cristo, de forma alguma, mas é algo que brota do seu interior como se fosse natural olhar para Cristo e vê-lo morrer numa cruz, perdoar nossos pecados de graça. Então esse entendimento do perdão de Deus por nós ou para nós gera uma consciência, e essa consciência gera um novo comportamento, segundo a misericórdia que nos foi feita, como é presente na carta aos Efésios, como Deus nos perdoou, ou sejamos imitadores de Deus, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus nos perdoou. Então nós vemos aqui que essas características que são inerentes à unidade, que fazem parte, que acompanham a unidade, essa união, essa participação mútua de todos em um só corpo, em um só propósito, em um só espírito. Eu quero destacar aqui a longanimidade, que é a capacidade de suportar as falhas, suportar os erros do outro. Não apenas por eu ser uma pessoa capaz e competente de suportar, tolerar de forma alguma, é sempre em visão daquilo que Cristo fez por mim. Se Cristo morreu por mim, deu a vida por mim, padeceu por mim, sendo eu ainda pecador, essa consciência vai me gerar um fruto, vai me gerar um entendimento, e esse entendimento eu chamo de longanimidade. Eu suporto a falha alheia, não pela falha alheia, mas pela graça de Deus que fala mais alto. O que fala mais alto na cabeça do cristão não é a ofensa do perseguidor ou do acusador. O que fala mais alto é a graça de Deus, é o exemplo de Cristo que, sendo perseguido, sendo humilhado e caluniado, não abriu a sua boca, mas entregou a Deus, que a tudo julga no tempo certo. Não é isso? Então nós podemos perceber que as pessoas que possuem essas características aqui destacadas são elementos necessários. Os cristãos devem seguir esse modelo, porque isto promove de fato a paz no corpo de Cristo, promove um transbordar de alegria e de regozijo. Vamos compreender que o Novo Testamento ele é dividido basicamente em duas temáticas centrais: como somos salvos e como os salvos devam viver. Assim, existe então uma expectativa da parte do Senhor quanto à conduta, quanto ao porte, quanto ao posicionamento da sua igreja em todas as esferas, seja social, seja espiritual, seja política, ou seja, naquilo que diz respeito à cidadania, porque tudo isso fala da nossa fé, tudo isso fala do nosso entendimento de Deus, não é? Então, na revista que estamos estudando, na lição 12, o professor vai nos comentar a respeito da conduta do crente
em relação à família. De pronto nós podemos pontuar que a família tradicional bíblica, ela não é um acidente social, ela não brotou na cabeça de nenhum indivíduo aleatoriamente, ou um fenômeno da natureza que de repente aconteceu. De forma alguma. Nós vamos juntos com a palavra e com Paulo, que vai nos lembrar de Moisés, que recebeu a inspiração do Senhor ao escrever o Pentateuco, onde está o texto em que ele vai dizer, lá no Gênesis, que Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea, os criou e achou muito bom que esses dois estivessem casados, estivessem unidos, que o homem deixasse a sua estrutura familiar, os seus parentes e se unisse à sua própria mulher, não é? Então dali tiramos os precedentes para podermos compreender rapidamente qual é a expectativa de Deus para a família cristã, essa família que é uma célula da igreja, essa família que diz respeito ao relacionamento que Deus tipifica com a sua igreja, onde Deus mantém um relacionamento com o seu povo, da mesma forma que o marido com a sua mulher. Nós vemos que o marido, ele tem uma autoridade dada por Deus, ele tem esse papel de liderança, de estar indo, mostrando o caminho e caminhando por este caminho, não é? Sempre com um coração altruísta. Não estamos falando de uma mentalidade odierna ou contemporânea de uma opressão de gênero, como muitos tendem a dizer, mas estamos falando daquele que entendeu o amor de Deus e a graça de Deus, e isso gera ali a vocação, uma inclinação natural para o cuidado, para a proteção, para cuidar daquilo que o Senhor lhe confiou. Ou seja, a família, a mulher não é do homem, é de Deus, ela é filha de Deus, ela é também uma serva de Deus que está sob os cuidados, e um dia ele há de prestar contas a esse Deus. Como a mordomia cristã se estende à família, como o exercício de gratidão por aquilo que Deus coloca em nossas mãos, entendemos que tudo é dele, como a terra e sua plenitude, não é? Da mesma forma, esse é o sentimento, um sentimento de altruísmo, um sentimento de amor e devoção, dedicação, neste sentido de responsabilidade. Toda a autoridade que nos é dada como homens, como maridos, acarreta uma responsabilidade à altura. Ao que é muito é dado, muito é cobrado. Nós entendemos que nesse relacionamento familiar existe um elo, existe um elemento crucial, como Paulo vai destacar aos Colossenses. O amor é o elo da perfeição, o que torna viável uma família digna, uma família onde exista um homem comissionado com uma missão diante de Deus e uma mulher que participa efetivamente dessa missão. A mulher vai estar submissa a um homem que tem uma missão, submissão a alguém que tem uma missão. Se esse homem não entende o seu papel, ou não entende a missão que Deus lhe deu de estar representando o próprio Cristo no seio da sua casa, está representando o sacerdócio do seio da sua casa, dificilmente ele conseguirá a submissão dessa mulher como ao Senhor, porque eu preciso, como marido, ter em mim predicados de alguém que cuida, de alguém que zela, de alguém que se importa e se preocupa com esse elemento, com o amor, que é o que nos dá o fruto, que é o que nos mostra de fato a evidência de que faço para Deus, de que faço com o coração e não apenas com obras. Então nós percebemos que a família, ela tem uma estrutura planejada por Deus, ela tem uma constituição que nasceu no coração de Deus e só funcionará com a participação do mesmo,
vivenciando essa harmonia, esse equilíbrio, como em uma música ou como em um acorde, onde as notas são diferentes, cada um com o seu papel, conseguimos tocar uma bela canção. E nesta canção nós conseguimos ver de fato uma projeção, uma tipologia do que seja a família. O filho, nessa mesma lógica, é responsabilidade dos pais, sim, mas Paulo vai mencionar que existe uma responsabilidade que parte da criança ou do jovem de honrar e obedecer os seus pais, também sempre fundamentando essas diretrizes na palavra do Senhor, que comprova a própria palavra, como disse Lutero, não é? A palavra explica a palavra. Então ele recorre a Moisés para dizer que existe um mandamento, mas existe uma promessa junto com esse mandamento, para o filho que honrar os pais, que tratar com obediência, teria os seus dias aumentados, teria sucesso, felicidade em sua vida. Nós vemos claramente uma tipologia de Cristo, que também obedeceu em todo o tempo, porque entendia que debaixo da obediência ao Pai existia uma promessa, existia algo a ser alcançado. Então os Hebreus vai dizer que, sabendo do que estava proposto a ele, ele suportou a afronta, certo? Sabendo que Deus teria algo para dar-lhe após a obediência, após a sujeição. Então o conselho para a família é claro: existe sim na família uma estrutura projetada por Deus, onde Deus se alegra. A família é a manifestação celular da igreja, é a manifestação da vontade de Deus no mundo, que haja harmonia, que haja equilíbrio, que hajam pessoas trabalhando para a manifestação de Deus na sociedade também, sendo luz, sendo sal, como diz a conclusão. No modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais dever de educar seus filhos, segundo as Escrituras. Aos filhos, obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Na lição de número 13, nós chegamos ao capítulo 6, ou seja, o capítulo da conclusão da epístola. Após termos refletido sobre a redenção, sobre a eleição, sobre a predestinação, sobre a salvação de uma forma geral e como os salvos devem viver, como seria a conduta esperada por Deus e pelos homens daqueles que foram salvos e remidos pelo sangue de Cristo. Aqui Paulo conclui o seu pensamento nos trazendo uma ilustração muito clara e objetiva sobre a existência de uma batalha espiritual na vida destes que estão em Cristo agora, destes que assumiram a fé, destes que assumiram a sua dependência de Deus, se colocam em um campo de batalha todos os dias, se colocam à mercê de uma batalha, de uma condição de luta, não é? De enfrentamento todos os dias, não é mesmo? Então aqui, na lição de número 13, o pastor ele traz para nós uma reflexão sobre o uso da armadura de Deus, que nos assegura a vitória na batalha espiritual. Isso é muito interessante, nós temos em mente quando formos nos debruçar sobre os aspectos de uma batalha espiritual. Satanás, sim, existe e tem poder. A Bíblia diz que são principados e potestades, não são poucos, como uma hierarquia, como uma organização inteligente. O texto vai dizer que são astutos, ou seja, em suas investidas, eles são precisos, são objetivos, têm propósitos. Isso é para que nós nos despertemos quanto à postura do nosso inimigo. Não devemos, em hipótese alguma,
supervalorizá-lo, como se ele tivesse algum domínio sobre nós, como se pudéssemos temê-los ou se devêssemos temê-los de forma alguma, mas sermos conscientes de que devemos estar preparados em todo momento para as suas investidas, para as suas tentativas de derrubar o povo ou a igreja de Deus. Então a lição em questão vai nos mostrar isso, que existe essa dimensão de batalha. Existe esse campo onde nós estamos todos os dias como igreja, lutando pela fé que foi dada aos santos, lutando pela palavra e através da palavra, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o conhecimento da salvação chegue a todos os homens, pois esse é o maior interesse de Deus, que todos se salvem. Então, através da mentira, das falácias, do sistema que é caído e é corrupto, o mundo que jaz no maligno e se degenera dia após dia, quem sabe seja uma das maiores problemáticas na batalha da fé. Então aqui nós somos ensinados e orientados a respeito de como nós batalhamos essa batalha espiritual. Nós temos então à nossa disposição o poder de Deus. Esse é o fator determinante para a vitória da igreja, para a vitória de qualquer um que se coloque nesse campo de batalha, sabendo que não existe 3 lugares, apenas 2 condições. Ou lutamos no exército de Deus, ou no outro exército. Amém? Então, nós entendemos a questão do conflito que existe entre o bem e o mal, a igreja e o reino das trevas. No segundo ponto, nos apontaria as armas que são indispensáveis para nós como igreja. E todas essas vêm tipificadas ou simbolizadas de princípios, de valores, de questões interiores que muitas vezes são invisíveis para quem vê, mas para nós são de total relevância para a nossa vitória espiritual, para a nossa proteção da nossa fé, para que mantenhamos a salvação sempre em nossa mente e seja essa a nossa expectativa daquele grande dia, e nada nem ninguém neste mundo pode tirar a nossa esperança. Entendemos que existem sim circunstâncias, existem adversidades, existem talvez doenças, existem também catástrofes que podem fazer o nosso emocional, quem sabe o nosso psicológico se abalar, quem sabe a nossa mente esmorecer, mas a palavra do Senhor sempre terá poder suficiente para nos proteger e também para argumentar, também para devolver o ataque que a vida, que a circunstância tente contra a nossa fé. A Bíblia vai dizer então, no capítulo 6 de aos Efésios, sobre a verdade, sobre a retidão, sobre a paz, sobre a fé, que é o nosso escudo, né? Que nos protege das artimanhas, das setas inflamadas do maligno, da salvação que protege a nossa mente, a nossa esperança, né, de que um dia seremos arrebatados e tirados para reinar com aquele que por nós deu tudo, e a espada, que é a palavra de Deus. Então, fica a conclusão dessa rápida reflexão. A vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e vencer as potestades do ar, revestidos com a armadura de Deus. Deus abençoe você pela sua atenção, acompanhe os trabalhos, estamos começando agora nessa questão virtual, usando também essa ferramenta para que o nome de Jesus continue a ser glorificado, ser conhecido, ser proclamado como uma ferramenta também de combate às ideias deste século, estabelecendo a verdade eterna no coração dos homens através da escola bíblica dominical, que é essa instituição sagrada que, se você não vem a ela, ela vem a você. Inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe e esteja abençoando vidas, esteja abençoando a alma, esteja contribuindo para a missão de Deus. Você também.